Salve a luz de todos vocês aqui do portal Extrafísico. Meu nome é Lumena, eu sou uma médium que trabalha com a mediunidade terapêutica. Hoje eu quero falar sobre o resgate de alma, tá? Que é uma terapia muito bacana, com bases no xamanismo, tá? Mas que a gente trabalha de uma forma mais livre e independente, tá? Eu não tenho nenhum fundamentalismo, dogmatismo religioso. Eu sou uma espiritualista livre, tá, gente? Trabalho com meus guias espirituais, com meus amigos. Trabalho com meu espírito, com minha fonte aqui, como vocês também têm a sua. Então, a mediunidade é você receber intuição, receber insights daquilo que é bom para você. Onde está aquilo que é para você, onde está o melhor, né? Então vamos lá. Para quem está chegando agora, eu trabalho com isso há 24 anos, tá, gente? Presencial e online há quase 10 anos. Mas comecei lá atrás presencial e atendia por telefone também. Comecei a atender por telefone na época, né? Era muito telefone mesmo, fixo. Celular fixo. E depois o online, tá? Então, a minha trajetória já não começou ontem, tá? Bom, eu quero falar sobre o resgate de alma para você que tem depressão, tristeza, frustração e insatisfação na vida. Muitas vezes nós paramos para pensar o porquê de muitas coisas não terem dado certo. Apesar de termos nos esforçado, acreditado, feito o que soubemos fazer, tá? Apesar de que na lei espiritual, que é a lei que rege este universo e nós, consequentemente, sempre a lei do menor esforço é que dá certo, né? Parece contraintuitivo o que eu estou dizendo, mas não é. Porque na Terra a gente aprende que tem que fazer a corrida dos ratos, não é isso? Mas não é não, tá? Quanto mais a gente fica na corrida dos ratos, mais a gente joga para tudo que é lado, menos a gente acerta, mais a gente se frustra e mais a gente se cansa. Porque a gente não está ligado com a nossa fonte, com o nosso Deus interior, com o nosso eu sou, com a nossa presença, com o nosso espírito. Eu vou usar a palavra espírito, porque eu quero fugir um pouco daquela coisa religiosa, senão fica um pouco... Porque as pessoas religiosas, elas têm um conceito de Deus um pouco assim diferente do que é. Porque o que é Deus, né? Deus é uma fonte que está dentro de você, uma fonte de vida, uma fonte de inteligência, uma fonte de dinheiro, tudo o que você precisa. Uma fonte de afetividade, uma fonte de liberdade, uma fonte de tudo. Né? É a perfeição, né? Então, eu sou a fonte divina, né? Você é uma parte de Deus. Nós somos, né? Então, a mediunidade está ligada em ouvir isso, né? Porque essa fonte, essa providência quer falar com a gente. Não é por aqui não, é por ali, né? Tem horas que ela quer falar, para um pouco, respira, medita para você ouvir, para de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu trabalho com essa parte, né? A mediunidade, para mim, ela é do dia a dia, ela é terapêutica, ela ajuda em tudo, tá? Não é só ir no centro 2 vezes por semana e receber passe ou conversar com a guia e fazer algum tipo de magia, seja para tirar o negativo, seja para trazer o positivo, seja para trazer a prosperidade, ou seja para unir com alguém que seja, tá? Coisa que muitas coisas eu não aconselho, né? Harmonizar uma situação é uma coisa, querer trazer alguém que não quer mais é outra, né? E o que é harmonizar? Você pode harmonizar e a pessoa decidir que não quer mais, você aceitar. Ou você não quer mais, né? Isso está na regra espiritual, a regra de ouro,
Gente, o que está no comando aqui da Terra é a lei cósmica, não há outra lei. A Terra tem as suas leis, que a própria lei cósmica usa ao favor da evolução quando estamos na Terra, tá? Mas as leis cósmicas que a gente precisa saber, as leis da vida. Então, é o seguinte. O que é o resgate de alma, né? Resgate de alma. Quando nós temos a nossa alma aqui, que tá nessa parte aqui, né? Do coração. Ela tá atrás do cardíaco, do chakra. Ela que, quando a gente sente uma coisa aqui, né? Sabe quando você tem um pressentimento, uma intuição, uma angústia, ou aperta, né? Quando é uma coisa que você sente ruim, um pressentimento ruim, ou uma coisa boa que você sente aqui. Um bem-estar, uma gratidão, uma coisa que você vai ganhar, uma intuição boa também tem, né? Então, a alma é o que dá o nosso senso, é a nossa bússola aqui na Terra. Só que a gente não usa ela, usa essa cacholinha muito pequenininha, que é a mente, né? Principalmente, a gente usa geralmente a mente muito racional, tá? Que é a mente que a gente fala reptiliana, né? Que é a mente terrena, né? A mente, tanto que os répteis, né, eles são frios, né? Eles não têm o sentimento, eles têm o instinto. Que eles têm a parte eles têm a parte sombra que a gente tem no nosso espírito, só que eles têm mais ela do que a outra. E tem alguns animais que têm a parte luz também, tá? Depende da questão da evolução e da necessidade. Então a gente usa muito essa mente, a gente não usa a mente intuitiva, tá? E o que acontece? O que a gente aprende aqui? Que tem que ir os outros em primeiro lugar. Sempre tem que ajudar as pessoas, sempre tem que se abnegar por causa das pessoas, sempre tem que fazer algo pelo outro e tudo bem. E no sentido de você colaborar com alguém, de você fazer uma coisa boa para alguém, é bacana, tá dentro da lei espiritual. Porém, se isso cai num desequilíbrio, numa vaidade, vai te prejudicar. O que acontece? A maioria das coisas que a gente faz é mais pelo fato da vaidade e poucas foram pela alma de verdade. O que foi da alma é o que deu certo, é o que você não tomou uma decepção, é o que você não ficou indignado com a pessoa, é a que você não sofreu uma ingratidão. Ao contrário, a que você sofreu tudo isso é porque não foi de alma, foi de vaidade, foi do nosso ego. O que é o nosso ego? Eu tenho que fazer isso, porque a pessoa está sofrendo, você não está vendo que ela está sofrendo. Eu tenho que ir lá. Mas é interessante, porque dentro de nós temos um espírito, certo? E esse espírito, ele é ligado na Terra e ligado ao cosmos, à luz. Então a parte de luz vem de cima, tá, gente? A gente tem um chakra aqui, ó. Tudo que a gente recebe do cosmos vem por aqui. E a gente sente aqui. A parte sombra vem da Terra, vem de baixo, vem é a força, tá? O oriental chama essa força de Kundalini, que parece assim 2 serpentes subindo, né? É a mesma coisa, a gente chama de força guardiã, força Exu. Exu é a força da Terra, é a força que comanda a Terra, tá? Então, quando acontece um terremoto, ou acontece como ocorreu em 2012, né, a mudança de polo magnético, que mudou muita coisa na Terra, até inclusive as estações, né? A gente não tem mais aquelas estações certinhas. Primavera, verão, né? Inverno, outono, né? Pode chover em todas elas, ou em uma e não chover na outra. Pode fazer frio no verão e não fazer no inverno. Tá muito doido, não tá? Porque houve uma inversão dos polos. Isso já estava previsto por várias pessoas que eram médiums, né?
Edgar Cayce foi um grande médium, né? Eu até participo do grupo dele nos Estados Unidos, aqui no grupo dele, do Facebook. Então, gente, tudo isso é a força da Terra, a força Exu, tá? É uma força muito poderosa, muito poderosa. Quando vocês ficaram com raiva numa situação, quando vocês brigaram, que vocês ficaram pé da vida, e a gente tem que se controlar pra gente não fazer uma bobagem, né? Não bater em cima da pessoa. Essa é a força Exu. Essa é a força Exu. É uma força do Catan. A gente se sente enorme. É o instinto. É o instinto, é a força bicho. É aquela força que se um bicho atacar seu filho, você vai lá e soca o bicho. Sabe que eu vejo muito programa, eu via muito do Animal Planet, né, de National Geographic, e eu vi uma mãe salvando a filha de um lince, né, do felino. Ele pegou tadinha, o couro da menina todinho, uma criança que estava descendo uma trilha. E ela, com aquele instinto de mãe, foi pra cima da lince e conseguiu salvar a filha. Pra você ver o que é isso, gente? O que é isso? Uma força do instinto. A gente tem essa força. Eu usei essa força quando quase tentaram. Quando quase não, tentaram, né? Um homem tentou me atacar, né? Violentamente, para me violentar e ele disse que ia me matar. E eu lutei com ele com essa força. Agora eu sei que é essa força, né? E essa força é tão maravilhosa que além dela te dar força para você aguentar lá atrás, ajuda. Eles vão assim, essa força do Espírito lá atrás ajuda. Como é importante vocês estarem com essa força do Espírito. Muito forte em vocês. Mas não é muito o que acontece, não. Eu tenho atendido muita gente nos últimos tempos. Muita gente mesmo. Principalmente porque eu atendo empresas. Atendo privado. E atendo algumas empresas. E tanto aqui como em Portugal também, na Europa, é a mesma coisa, gente. Os problemas que as pessoas têm, tá? Eu faço sempre esse paralelo, né? Então, eu participo de alguns grupos americanos também de espiritualidade, eu vejo que as mesmas questões que a gente tem, né? O ser humano, né? O ser humano em si, né? Eu gosto de estar assim, olhando, né? Então, o que acontece? Essa força maravilhosa está dentro de nós. Tá ligada à terra. Ela que dá coragem, ânimo. Ela vem por baixo assim, traz aquele ânimo. Ela cuida da nossa saúde, da nossa integridade. Ela tem a nossa defesa, né? Nada chega perto de você, nada vem, se você estiver forte com ela. A parte do espírito, que é a parte sombra, ligada à terra, ela tem algumas partes em nós que cuidam de tudo isso. Então tem a sombra de defesa que está nas costas, ela cuida da defesa. Tá? Da nossa integridade, da nossa imunidade. Tá? Tem a sensória, que cuida do quê? Nosso magnetismo, nossa sensualidade, nossa afetividade. Nós atrair as coisas boas, sabe? Quando você tem presença, quando você tem sucesso, quando você tem realização. Quando você está precisando de alguma abertura, tá? E tem aqui a do ambiente, que cuida do ambiente familiar profissional, da nossa harmonia familiar, da realização profissional e do dinheiro, traz dinheiro, tá? Então, essa força da defesa, é a primeira, mas que precisa estar muito boa pra gente, pra não entrar as nhacas e pra não entrar coisa ruim, tá? Então, gente, é o seguinte, essa força Exu, essa força guardiã, como eu chamo, ela é uma força do espírito. O Exu, entidade, trabalha com ela, ele domina ela. Por isso que você vê um Exu no terreiro, um Exu coroado, né? Um Exu bom lugar, sério. Você vê um Exu, você vê um médium bebê, ele não fica tonto. Ele tira. O médium é bom também. Eu fui muito assim, tá? Gente, eu me incorporava. Quando eu voltava, né? Saía da incorporação. Normalzinha.
sem nada. O meu guia tomava vinho. Vinho e os caboclos cerveja. Então, nada, não tinha nada em mim. Levava mesmo, tá? Corporação boa é assim. Eles usavam muito, primeiro eles consagravam a bebida toda, eles consagravam tudo, ficava até com outro gosto. As pessoas que tomavam junto comigo lá, que iam, que ele colocava, tinha uma senhora, mãe das conhecidas que ficaram conhecidas porque foram trabalhar comigo, né? E que pegou uma certa amizade. E ela sempre ia lá porque ela gostava de tomar o vinho com eles, né? Porque era um vinho consagrado, o vinho ficava realmente com um sabor assim, puxando o magnetismo para alguma coisa ali que precisa, tá? Eles ensinavam a pessoa a fazer também, tá? Eu acho que eu tenho no meu canal aí, consagrando bebida. Para alegria, para satisfação. Tem várias coisas que a gente pode consagrar uma bebida. Então essa força, olha, eu tô contando tudo isso para vocês verem quanto que essa força é importante na vida da gente, tá? Por isso que eu não tenho fundamentalismo nem dogmatismo. Mas nos centros você vê que o pessoal fala assim, sem Exu não se faz nada. Exu é ação, a luz é intuição, é insight. Então você recebe uma ideia na parte luz, você está meditando, você está pensativa, reflexiva, ou você está muito presente, né? Porque você pode estar trabalhando aqui e estar muito presente, com atenção plena. Aí você tem uma ideia. Quem vai implementar? A sombra. A força de implementar. É o que? Terra. Então os Exus são os guardiões da terra. Que puxam esse magnetismo, essa força do nosso espírito, quando ela está muito o quê? Apagada, desconectada de nós. Eles vão lá. Quando você vai no centro e fica bem, é porque eles puxam essa força. Gente, mas vocês não podem ficar dependendo do Exu toda hora ir no centro e puxar essa força em vocês. Porque essa força já está em vocês. Vocês têm que conectar com essas forças. Nós todos, né, claro. Eu já tive provas, assim, disso. Estou viva por causa disso. Então, onde entra o resgate de alma, né? O que acontece com a gente? A gente dá muita força aos outros. Essas forças que eu tô falando, que trabalham com tudo isso na gente, ela é uma força que ela não tem a luz. Então ela age o quê? No instinto. Ela dá, o seu corpo dói para ver que alguma coisa ali você tá fazendo contra você. Quando a gente tem que ir no banheiro, a gente dá aquela dor de barriga, não é? Porque, ó, tá na hora de pôr pra fora. Vambora. Não é assim? Ele age assim. Na hora de fazer o xixi também é a mesma coisa, não é? A gente dá aquele aperto, não é? E ele quer liberar isso, porque ele trabalha dentro de você, gente. Ele é o maestro que cuida do corpo físico. O corpo físico é uma casquinha perto dessa soberania, dessa inteligência dentro de nós. É o nosso corpo inteligente, o nosso bicho, nosso corpo inteligente. Então, esse ser interior, que é isso, ele tá ali trabalhando. Você pede pro seu coração bater? Não, ele bate. Você pede pro seu sistema digestivo fazer a digestão? Ele faz. Você só sente quando alguma coisa dá errado, porque você tá contra, ele tá avisando que você tá contra alguma coisa. Você tá fazendo coisas contra você. Quando a gente tá muito dramática, muito implicante, muito chata, e hoje eu me peguei hoje. Porque eu tô meio assim. Eu sou muito mandona. E quando eu me peguei assim, eu falei, não, Lumena, você tem que parar. Isso não tá legal. E eu parei e falei, não, chega. Por que eu tô assim? O que eu tô querendo? Tô querendo controlar as pessoas, tô querendo encher o saco de todo mundo, tô me irritando à toa, com coisas pequenas. Em vez de ver as coisas boas que eu tenho, com as pessoas que eu tenho.
Entende, gente? É muito fácil a mente interferir. Então, se você está nessa, dá o seu tempo, para com drama. É muito fácil hoje em dia você ouvir assim: ah, fulano é tóxico, abusivo e narcisista. Se você está com uma pessoa assim, é porque você também é. Ela está refletindo você. Ah, porque papai e mamãe é narcisista, não sei o quê. Você nasceu naquele lar porque tem crenças iguais a essas pessoas. Porque essa força nossa, o nosso espírito, está aqui há muito tempo. Então, o que a gente traz de crenças, nós vamos afinar com o lar que a gente está. Então, as crenças que você trouxe, os seus pais também têm. Seus irmãos e todo mundo que está ali dentro. E todo mundo que vem ali para dentro. Muitas vezes, uma coisa que te incomoda muito numa pessoa, você também tem. E outra, às vezes uma situação muito difícil de você ver num lar disfuncional, você ver numa pessoa, é a sua força interior falando, ó, você tá vendo como é que é ruim ser desse jeito? Então não seja. Você tá aqui para aceitar e perdoar e iluminar esse lugar. Você não tá aqui para ficar falando mal a vida inteira da pessoa. Porque você já foi assim na outra vida. Então ele te pôs bem grande alguém pra você não repetir. Tá te incomodando porque tem uma coisa ali dentro que você sabe que você já foi daquele jeito. Então, gente, não existe essa inocência. Sabe, essas pessoas... não é bem assim, não. A gente que... Eu que me aprofundo, pratico, faço mesmo vivência, não é assim, não. E quando eu convivo com as pessoas, eu vejo que muitas vezes, como eu conheço a pessoa fala da outra, eu sei que ela é igual a outra. Eu tinha uma amiga que ela agia igual o pai dela, que ela tanto falava. A própria irmã dela um dia brincou e falou assim, a gente é igualzinho a ele. A gente parece muito mais com ele do que com a mãe. Com as nossas mães, porque eram mães diferentes. A irmã dela viu eu conversando, a irmã dela sentiu. A irmã dela pegou mais que ela. Olha que interessante. E era. Aí ela falou assim, nossa, ela falou assim comigo, você me deu uma chave. É verdade. Eu ouvi você falar com a minha irmã, me bateu. Olha isso, gente, como que é interessante. Mas será que o nosso orgulho, o nosso ego vai deixar ver isso? Ou vai... Porque é gostoso, né? Meter o pau nos outros, acusar os outros, terceirizar o seu problema é bom. Porque você cresceu, você pode fazer escolhas diferentes, mas quer ficar falando dos pais, né? Que muitas vezes deixou de fazer muita coisa para te dar. Que muitas vezes você é um espírito que precisou da disciplina deles porque você foi colocado ali pelo seu próprio espírito. Não é? E muitas vezes as coisas que não foram muito boas, que você viu muito grande e que te machucou, é para você não fazer igual porque você já fez em outra existência. E geralmente foi a última. Então eles têm que fazer um trabalho assim, vou dar um choque nesse espírito para ela não repetir isso aqui de novo. Tá? Quando eu trabalhava, eu vou voltar com o meu espaço. Quando a gente trabalhava muito presencial, o bom é que a gente tinha muita aula com os guias, então as pessoas entendiam muitas coisas mais profundamente, sabe, gente? Do que ficar só nessa coisa mental, nessa coisa de todo mundo é isso, mas eu sou a maravilhosa. Não é assim que funciona. O que você atrai na sua vida tem a ver com você, senão não estaria nela. Presta atenção primeiro nisso. Segundo, a vida e as pessoas te tratam como você vem se tratando. Se você é uma pessoa que se ignora, que se maltrata, que se abandona e que se trai o tempo todo e não fazer nada que você fala que vai fazer, você sempre está em último lugar, você vai ser atraída e abandonada, porque o seu espírito vai te mostrar, através de alguém, o que você faz com você. Olha o tanto que você está se abandonando, olha o tanto que você está se pondo lá embaixo, por último, por causa de fulano, ciclano, de filho, marido, não sei o que mais. Você acha que alguém vai te dar uma medalha? Não. A pessoa que vai ficando apagada, chata, frustrada, não fica bom não, gente. Faz isso não. Seja você mesma. Ou você mesmo.
Quem é você? Não, eu sou assim. Não vou ficar fazendo graça para ser aceita por ninguém. Vou pôr meu filho além do que onde é o lugar dele. Ele tem importância, mas eu também tenho. E não é mais que eu. É por isso que tá acontecendo essas coisas horríveis aí. Porque a mãe põe um filho tão em cima dela que quando ela vai falar não, ele não aceita. Ele já tá lá em cima, ele não aceita. Não, eu sou em primeiro lugar. Você falou que eu era em primeiro lugar. Eu sou o filhinho da mamãe. Aí faz aquelas coisas. Se tiver uma tendência, já faz o que faz. Aí, mas você sabe, né, o que tá acontecendo aí com os filhos com os pais, com as mães, né, gente? Aqui na minha cidade, 2 casos agora. Mas tudo isso é fruto disso, tá? Porque eu fui pesquisar e vi que era. Nunca ninguém está acima de você. Ninguém é mais importante que você. Ninguém. Até porque quando você se coloca em primeiro lugar, as pessoas vão te respeitar. Porque você deve estar com uma energia, com essa força Exu, com a força do magnetismo que está aqui na pele. Você vai emanar isso para as pessoas e as pessoas vão ter respeito, porque você está se respeitando. Ninguém vai te respeitar se você não se respeitar. Ninguém vai te considerar se você não se considerar. Ninguém vai te validar se você não se validar. Ninguém vai te valorizar se você não se valorizar. Isso é uma lei energética. Eu emano algo aqui no meu espaço. Eu emano. O que eu emanar sai cheio de raiva, cheio de irritação, acontece um monte de coisa. O carro bate, alguém bate no seu carro, sai alguma coisa do lugar, você tropeça, a comida vem ruim. Gente, o cabelo fica uma merda no salão, porque a sua energia é essa, você vai puxar o pior daquela pessoa. Pois é, gente. Eu, quando vendo que eu tô irritada, eu me puxo pra me sair. Porque eu sei que dá errado. Então, a primeira parte dessa história é vocês verem isso em vocês. Não, tá tudo certo. Os pais que eu tive foram os melhores que eu pude ter, os tutores. Ah, mas meu pai me abandonou. Você atraiu uma pessoa imatura, você atraiu uma pessoa que te abandonou, porque em outras existências você vem se abandonando. Então, a vida tá te mostrando, o seu espírito aí dentro tá te mostrando que você se abandona. E você veio aqui para cuidar de você. E também estimular o seu perdão, né? Você entender o limite daquela pessoa. Mas alguém cuidou de você muito bem. Isso existe, gente. Mas não é assim como as pessoas pensam. Não adianta você... Eu não estou aqui desmerecendo a dor disso. Mas colocando vocês pra cima. Pra trazer a força de volta e a vida andar. Tá? Eu trabalho. O resgate de alma trabalha tudo isso. Trabalha tudo isso. Eu tenho uma cliente que eu trabalhei isso nela e foi ótimo. Ela não tinha coragem nem de falar com o cônjuge dela. Hoje ela fala. Sabe? Ela voltou a estudar, vai se formar em direito. Ela começou a cuidar dela. Então, essa é a primeira parte, tá? Senão o vídeo vai ficar meio longo. O que o resgate de alma faz? Tudo aquilo que você deu às pessoas, nós vamos trazer de volta. Você pode ter deixado a sua alma com gente que já morreu, em outra existência, em lugares. Pode ser uma coisa só, pode ser várias. E a gente vai trazendo de volta. Tá? O máximo de sessões que a gente faz é 6, mas com uma já começa a resolver, com 3 resolve bastante coisa. Depende da situação, você tem que falar comigo, conversar comigo, a gente vê o que a gente pode fazer. Nós vamos conectar você à sua força, a esse espírito, ele vai te mostrar como uma forma, ele vai andar com você e ele vai te mostrar onde está. Onde está o que você deixou, que está te dando esse buraco e por que as coisas não vão. Você vai trazer de volta a sua força, o seu poder, o seu magnetismo, a sua luz, o seu dinheiro, tudo isso que ficou com alguém, ou com mais de uma pessoa, ou com pessoas que já partiram. Em outra existência também a gente faz isso. Tem uma coisa também que fica muito, sabe o que as pessoas fazem? Assentamentos negativos.
Em outras vidas, as pessoas falam, eu nunca mais vou amar, eu nunca mais vou querer saber de ninguém. Acabou. Você traz isso para essa vida. Foi tanta forte que você fez, ficou no inconsciente, trouxe para cá. Tem que tirar esses votos também. E a gente vai lá e tira. Vê onde tá, né? Ele leva e tira. Então, se vocês quiserem essa sessão, uma sessão, gente, custa R$300, 1h30. Mas tem os pacotes que eu vou fazer o valor, tá? E se vocês quiserem saber mais, é só me procurar, tá bom? Salve a luz de vocês.